Já está no ar o Dia de Campo na TV, o programa que traz para você as novidades da pesquisa agropecuária. Hoje nós vamos falar sobre tecnologias para o uso racional da água na cafeicultura, desenvolvidas por instituições integrantes do consórcio Pesquisa Café. As tecnologias contribuem com a produtividade e a qualidade do produto. Além disso, ajudam a reduzir os custos de produção, contribuindo com o aumento da renda dos cafeicultores e com a sustentabilidade da cultura. Na primeira parte da nossa conversa sobre as tecnologias para o uso racional da água, recebemos o pesquisador Antônio Fernando Guerra, da Embrapa Café, em Brasília. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Mas antes, vamos saber mais sobre a importância da água na lavoura e o papel da pesquisa na busca por soluções que conciliem produção e sustentabilidade ambiental. Especialistas no assunto têm trabalhado para orientar os produtores na adoção de novas técnicas que representam ganhos na qualidade do produto e economia para os cafeicultores. Veja agora. Recurso natural cada vez mais limitado, a água é indispensável no dia a dia do campo para a manutenção das lavouras. Instituições do consórcio Pesquisa Café, coordenado pela Embrapa Café, têm buscado na tecnologia soluções para o uso racional da água. Para o produtor, as novas técnicas representam ganhos na produtividade e na qualidade do produto. O Sistema de Limpeza de Água Residuária do Café, SLAR, é uma dessas tecnologias. Entre as vantagens está uma economia de até 76% da água usada no processamento do café, graças à reutilização. Na tecnologia de estresse hídrico controlado, a irrigação é utilizada em períodos determinados para garantir alta produtividade e qualidade do produto. A técnica reduz os custos de produção com água e energia. O polímero hidrorretentor é outra tecnologia que permite o plantio antecipado do café antes do período das chuvas. A planta ganha uma reserva de água para uso durante a estiagem, o que permite melhor pegamento das mudas e redução do replantio. Espécie de gel desenvolvido pela Universidade Federal de Lavras, o polímero é colocado diretamente na cova de plantio. De fácil aplicação, o polímero hidrorretentor vem sendo usado em plantios de café desde a formação da muda até a implantação da lavoura em áreas de sequeiro. Nessas regiões, a utilização do polímero reduz os custos de formação dos cultivos. A tecnologia permite que se desenvolvam de forma mais uniforme porque reduz os gastos com replantio. É um produto que não é tóxico, ele também não tem problema nenhum para contaminação no solo, ele simplesmente se degrada em pouco tempo, então é um produto que pode ser utilizado na agricultura. Com qual finalidade? Ele se hidrata, ele absorve em água até 400 vezes o volume seco. Então é uma forma de preservar, de manter essa água mais próxima às raízes das plantas por mais tempo. Guerra, nós vimos agora na matéria que o uso racional da água representa economia e também produtividade. Mas hoje, qual é a área ocupada com irrigação do cafeeiro e qual é o impacto disso no meio ambiente? Infelizmente, o Brasil irriga muito pouco. E no caso da cafeicultura, da mesma forma. Nós irrigamos em torno de 10% a 12% da área de café do Brasil, que é em torno de 2 milhões e 100 mil hectares. Então nós temos uma área só de 210 a 240 mil hectares irrigados. Só que essa área irrigada, ela produz o dobro, da mesma área de sequeiro. Ou seja, 10, 12% da área irrigada é responsável por 20 a 25% da produção de café do Brasil.
E qual o impacto disso no meio ambiente? Olha, o impacto disso é extremamente positivo, porque se você tem áreas que produzem, apresentam alta produtividade, você não precisa expandir a área para garantir a produção de café. E quais são as tecnologias ou técnicas que são usadas para diminuir o uso da água nesse processo de irrigação do café? Olha, um dos pontos principais é a utilização da irrigação localizada, ou gotejamento ou pivô tipo LEPA. O segundo aspecto é em relação ao manejo da irrigação. A utilização do estresse hídrico controlado, que você pode passar 70 dias sem irrigar o café no período seco. A questão de utilizar técnicas de manejo de irrigação que te permite aplicar apenas a água necessária para a cultura, sem desperdício. Nós vimos na matéria uma técnica chamada de polímero hidrorretentor em gel. Quais são os benefícios dessa técnica e como ela tem ajudado os produtores de café? Olha, essa técnica ela é usada largamente no plantio de eucalipto, não com esse mesmo polímero. Então, eu acredito que o principal efeito disso é na formação de lavoura. Porque a formação de lavoura, muitas vezes você faz o plantio do café, você perde mudas por causa de período seco. Quando você aplica esse gel na cova do café hidratado, ele vai garantir 60 a 90 dias de umidade no solo para você não ter perda nas suas mudas plantadas. Evitar, então, o replantio dos seus cafeeiros. E ajuda também na economia de água. Economia de água e economia de mão de obra. Agora, qual é a demanda de água no plantio do café? Olha, o café ele gasta em torno de 1.000 a 1.200 milímetros de água, só que o café é uma cultura perene e grande parte dessa água vem na forma de chuva, como na agricultura de sequeira em grande parte do ano. Hoje, na irrigação, nós gastamos em torno de 600 a 800 milímetros de água no café. É muito se comparado a outras culturas? Não, ela talvez é a que menos gasta água. Por quê? Se você pegar 1 quilo de carne, você gasta em torno de 10 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne. 1 quilo de milho em torno de 3 mil litros de água. E o café apenas 1.000 litros de água por quilo de café produzido. Então, pelo consumo menor, podemos dizer que não falta água para o plantio do café? Além de você gastar pouca água na cultura do café, você tem também a vantagem de você poder deixar no período mais seco do ano, que é de junho até setembro, o café sem irrigação, que é quando exatamente os nossos cursos d'água, as fontes de água, estão na sua condição mais precárias. E como os estudos do consórcio Pesquisa Café têm ajudado a economizar a água no plantio do café? Olha, hoje nós temos 92 instituições de pesquisa ligadas no consórcio, em torno de 800 pesquisadores, professores e estudantes, e muitas dessas instituições trabalham buscando tecnologia para um manejo adequado da irrigação, adaptação de equipamentos para você ter maior eficiência na aplicação de água. Então, esse tipo de conhecimento, quando repassado ao produtor, ele se transfere em economia de água, que tanto é bom para o próprio produtor, porque ele vai ter maior rentabilidade, ele vai gastar menos para produzir, como é bom ambientalmente. E esse volume de pesquisadores significa que a cada lavoura há uma novidade para economizar água no plantio do café? Não é muito bem assim, ou seja, as novidades são tecnologias que têm que ser desenvolvidas, testadas, adaptadas e levadas a nível do produtor para que ela seja, como é que se diz, avaliada, para que eles percebam ou seja, o benefício de estar usando aquela tecnologia. Quando isso acontece, ele assume que aquilo é melhor para ele passa a utilizar e a gente então tem sempre uma melhoria na produção do café, ou seja, em toda a cadeia produtiva do café. Agora, de que forma o consórcio Pesquisa Café e os parceiros levam esse conhecimento para o campo, para os produtores? Olha, existem várias formas disso. Se você pegar, por exemplo, o Paraná usa um sistema chamado de treine e visita, o Espírito Santo com outra forma disso, mas normalmente através de palestras, de cursos, de dias de campo. Agora, na minha opinião, o modo mais adequado para isso é as áreas de validação em parceria com os produtores. O que é isso? O produtor, junto com a pesquisa, ele aplica as tecnologias naquela área e a gente mostra os
produtores que estão em volta, no sentido de dar maior credibilidade no uso daquela tecnologia. Uma tecnologia que tem apresentado excelentes resultados na produção de cafeicultores da Bahia, Goiás e Minas Gerais. O estresse hídrico controlado, entre outras vantagens, é indicado para quem produz cafés especiais. Acompanhe na reportagem. Há mais de 10 anos, pesquisadores do consórcio Pesquisa Café, coordenado pela Embrapa Café, iniciaram estudos sobre a melhor forma de irrigar lavouras. A pesquisa se desenvolveu na Embrapa Cerrados com o objetivo de melhorar a produtividade e, principalmente, a qualidade dos frutos. A partir daí, teve início a pesquisa do estresse hídrico controlado, que mudou a tradicional cultura da irrigação durante todo o ano. A tecnologia reduz o consumo de água e aumenta a produtividade em torno de 15%. Além disso, garante mais qualidade e menor custo para o produtor. Para a prática do estresse hídrico controlado, não há necessidade de investimento. A técnica consiste em suspender a irrigação entre os meses de junho e setembro durante 72 dias. O objetivo é sincronizar e uniformizar o desenvolvimento dos botões florais e dos frutos. Esse processo permite a obtenção de mais de 85% de frutos cerejas no momento da colheita. O sistema também é uma vantagem para a produção de cafés especiais de maior valor agregado no mercado. Com o desenvolvimento uniforme das plantas, é reduzido o número de passadas da colheitadeira. A inovação garante ainda a redução de grãos mal formados e de mais de 35% dos custos de produção com água e energia. Na cafeicultura irrigada, o mais importante é o manejo adequado da água de irrigação. Para se fazer esse manejo, a Embrapa desenvolveu a tecnologia do estresse hídrico controlado, que é a suspensão da irrigação, em torno de 24 de junho e volta no máximo até 4 de setembro. Esses 70 dias de suspensão da irrigação, ele economiza em torno de 35% da água e da energia usada na irrigação. Com esse estresse hídrico controlado, nós conseguimos mais de 80% de fruto cereja na época da colheita, com maior qualidade do café, redução de custo e nós conseguimos então fazer com que o café funcione de uma forma adequada. O manejo adequado da irrigação associado ao estresse hídrico controlado é uma opção para evitar perdas de nutrientes por lixiviação. Além disso, fornece condições de umidade do solo para que as raízes respirem adequadamente, além de atender à demanda hídrica e nutricional da planta. A tecnologia foi validada com excelentes resultados na produção por cafeicultores da Bahia, Goiás e Minas Gerais, que produzem principalmente em região de Cerrado. Estima-se que mais de 36 mil hectares de café desses estados sejam cultivados com a técnica do estresse hídrico controlado. Guerra, nós acabamos de ver aí na reportagem que essa técnica do estresse hídrico controlado, ela reduz o uso de água e aumenta a produtividade, isso sem os produtores fazerem grandes investimentos. Como é que surgiu a ideia do uso do estresse hídrico controlado? Olha, desde 2000 a equipe de pesquisa da Embrapa Cerrados, ela buscava associar as condições edafoclimáticas da região de Cerrado com a característica fisiológica do cafeeiro. E nós vimos que era possível, então, colocar em prática uma ideia do Paulo Alvim, lá em 1960, de que o café, quando passava por estresse hídrico, ele sincronizava o desenvolvimento das gemas e você tinha uma produção mais uniforme, com melhor qualidade. Então, a ideia surgiu daí, buscando fazer com que o Brasil pudesse produzir um café de qualidade colhido à máquina e não um café colhido à mão, igual é feito na Colômbia e em outros países. E que instituições de pesquisa estão envolvidas no desenvolvimento dessa tecnologia? Olha, inicialmente foi a Embrapa Cerrados,
que veio com essa tecnologia, com isso, e depois outras instituições começaram então a trabalhar, tentando aprimorar cada vez mais essa tecnologia para ser levada aos produtores. E como funciona o estresse hídrico? O produtor deixa de molhar a cultura do café? Como é que se dá na prática? Olha, essa tecnologia é uma coisa extremamente simples. O que significa? O cafeeiro, se irrigado e adubado durante todo o ano, ele cresce durante todo o ano. E ele vai produzindo gema à medida que ele produz, cada nó dele, ele produz um grupo de gemas reprodutivas e vegetativas. Então, se você faz isso, você tem 3, 4, 5 períodos de florações lá na frente. Se você suspende a irrigação, e nós definimos que o melhor momento é do dia 24 de junho a 4 de setembro, se você suspende a irrigação no período mais seco e mais frio do ano, o que acontece? Aquelas gemas mais adiantadas não abrem, as gemas mais atrasadas se apressam a se desenvolver, porque você dá um sinal para a planta que está faltando alguma coisa, ela tem que tentar sobreviver, e aí você tem uma sincronização do desenvolvimento das gemas. E quando você volta à irrigação, então você tem aquela florada exuberante e uniforme. E quais as vantagens do estresse hídrico? Olha, o estresse hídrico tem N vantagens. Eu vou citar só algumas. Por exemplo, você faz a colheita de uma vez só na sua lavoura, com máquina. Antes você tinha que colher com uma vez, 2, até 3 vezes com máquina para poder tentar colher 40% de café cerejo. Hoje você passa a máquina uma vez e tira 80% de café cerejo. Que esse café cereja, quando bem tratado no pós-colheita, ele vai produzir um café especial de maior valor no mercado. Esse é um lado da história. Outro, você economiza em torno de 35% da água e da energia na irrigação. E hoje nós temos problema de crise hídrica, de falta de energia elétrica, coisas dessa natureza, e o custo muito alto da energia. Então, os benefícios são enormes. Além de que o produtor pode produzir uma maior quantidade da sua colheita de café especial para ser vendido num preço mais alto. E qual é o custo da implantação do estresse hídrico? Na realidade, isso é uma pergunta muito boa, porque o custo é negativo. Você deixa de aplicar água e deixa de usar energia na irrigação. Então você, inclusive, tem tempo de, durante esse período de 60, 70 dias, de fazer a manutenção do seu equipamento de irrigação para que ele possa funcionar o resto de todo o ano de uma forma adequada, aplicando água bem uniformemente. E a falta de irrigação, nesse período que você citou, ela compromete a qualidade do café? Não, ela ajuda na qualidade do café. Ela ajuda em vários aspectos. No aspecto de produzir mais ácido clorogênico, mais lipídios, e ela ajuda nesse processo de qualidade, no processo de você ter mais fruto cereja. Então ela ajuda em todos os aspectos da qualidade do café, nesse período que eu estou colocando. É claro que a falta de água em outros períodos pode comprometer a expansão de frutos, o enchimento de grãos, igual está acontecendo nos últimos 2 anos, com seca no período de dezembro, janeiro, que é o momento do início do enchimento de grão, final de expansão de fruto para enchimento de grão. Então o que acontece? Você, embora esteja produzindo, está produzindo grãos menores, com peneira menor, que vai ter um menor preço de mercado. Agora, o cafeicultor, ele pode utilizar somente a técnica do estresse hídrico ou ele tem que associá-la com outra técnica? Nenhuma tecnologia por si só é suficiente para se ter sucesso na cultura de café. Toda tecnologia é um conjunto de tecnologias que formam um sistema de produção. Então, a questão de você ter adubação adequada, um controle fitossanitário adequado, a irrigação muito bem feita, e hoje se erra muito no Brasil, irrigando o café todo dia, e a gente sabe que se você manter o solo saturado, a planta de café não extrai nem água e nem nutriente. Então, esses tipos de problemas, por exemplo, têm que ser corrigidos. A irrigação do café no solo arenoso tem que ser de 3 em 3 dias, porque a raiz, para absorver água e nutrientes, ela tem que estar respirando, é um processo ativo.
Então, todas as tecnologias têm que formar um conjunto de práticas agrícolas para você ter um sucesso total na sua cafeicultura. E como é que tem sido a aceitação dessa tecnologia por parte dos cafeicultores? Olha, inicialmente foi muito complicado porque se questionava em deixar a planta num período seco, sem água, que a planta de café ia morrer, que nós íamos acabar com a cafeicultura nacional. Se esquecendo de que o próprio café do sul de Minas passa por 3, 4 meses de período de seca e nunca morreu, sabe, por isso. É até muito bom para ele e por isso que o café produzido nas montanhas de Minas Gerais tem toda aquela qualidade, além do clima, é claro. Mas hoje ela está sendo muito bem aceitável e todos aqueles que utilizam essas tecnologias com cuidado, eles estão tendo um sucesso e estão sendo as pessoas que estão passando essa tecnologia para frente. Eu agradeço muitíssimo a participação do pesquisador da Embrapa Café, Antônio Fernando Guerra. Muito obrigada. Muito obrigado por essa oportunidade. Neste segundo bloco, para conversar conosco sobre o sistema de limpeza de águas residuárias, recebemos os pesquisadores Luiz Carlos Presotti, do Instituto de Pesquisa Capixaba, Assistência Técnica e Extensão Rural, INCAPER, e Aldemar Polonini, do Instituto Federal do Espírito Santo, IFES. Muito bem-vindos ao Dia de Campo na TV. Obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite e pela oportunidade. Agora nós vamos saber por que a tecnologia de limpeza da água é tão importante para a cafeicultura e quais instituições de pesquisa estiveram envolvidas no desenvolvimento do sistema. Acompanhe. O cuidado dispensado durante a fase de pós-colheita do café é um dos grandes diferenciais para a obtenção de um produto de qualidade. A forma de processamento dos grãos e de uso e reuso da água residuária influenciam diretamente na sustentabilidade da produção e do meio ambiente. O processamento dos frutos do cafeeiro por via úmida, que consiste na lavagem, descascamento e separação da casca, é uma atividade com alto consumo de água e geração de água residuária. Para reduzir o volume de água usada no processamento do café, foi desenvolvido o Sistema de Limpeza de Águas Residuárias, SLAR. Participaram da pesquisa a Embrapa Café, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. Além deles, contribuíram com a tecnologia a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais e a Universidade Federal de Viçosa. Todas as instituições fazem parte do consórcio Pesquisa Café. Esse sistema, no processamento de café, um grande entrave que tem é a quantidade de água que se gasta no processamento. Esse volume de água ele gira em torno de 2 a 3 litros, em média, para cada litro de café processado. Esse sistema foi desenvolvido justamente para reduzir esse consumo de água no processo. Ele são baseados em 3 caixas de decantação e flutuação, que passa de uma caixa para outra, e depois desse sistema, o interessante é notar aqui que a captação de uma caixa para outra ela tem que ser feita na fase intermediária, para não haver problema de que é a parte mais limpa da água. Depois ele passa pelo sistema de filtro, embaixo aqui, que são filtros que têm a finalidade de reduzir o volume, ou reduzir a granulometria do material em suspensão, para evitar o entupimento do descascador. Esse sistema nós conseguimos reduzir o volume de água em 10 vezes. O Sistema de Limpeza de Águas Residuárias foi desenvolvido para a remoção de resíduos e para a recirculação da água do processamento dos frutos de café. O material é usado depois da fertirrigação e na adubação orgânica das lavouras de café e de outras culturas. O sistema está disponível para os cafeicultores de todos os portes. Aldemar, nós vimos na reportagem que o sistema de limpeza de água residuária é barato e fácil
praticamente uma tecnologia fácil. Mas antes de darmos mais detalhes sobre essa tecnologia, eu gostaria de saber a importância da fase de pós-colheita para a qualidade do café e sua rentabilidade. A fase de pós-colheita é importante nesse processo em função da rentabilidade que vai gerar para o produtor rural. A agregação de valor, a manutenção da qualidade do café está exatamente nesse processo de pós-colheita, onde ele deve inserir todas as formas de tecnologia para garantir essa qualidade do produto. E quais são as etapas desse processo? O processo ele se inicia na colheita, uma colheita bem feita, onde ele vai buscar homogeneizar, pegar o café maduro. Essa produção deve vir para a unidade de processamento todos os dias e o processo deve ser tão imediato quanto a chegada do café na unidade de processamento. A partir daí, a fase de manejo do café no terreiro, durante a secagem e no armazenamento é que vai garantir essa rentabilidade, essa qualidade que o produto vai adquirir com o manejo dele em todo o processo. E quais são as tecnologias disponíveis para o processo pós-colheita? Nós temos disponíveis hoje toda uma unidade de processamento contendo lavadores, os desmuciladores, nós temos os tanques de degomagem, nós temos o sistema de limpeza de água residuária, que proporciona o reuso, né, e viabiliza a sustentabilidade dos recursos hídricos dentro do processo. Então, o produtor de café ele tem uma gama de equipamentos que vai favorecer a ele garantir essa rentabilidade superior com o produto café. Agora, como esse sistema de limpeza racionaliza o uso de água e qual é a economia estimada? O processamento de café via úmida no Brasil exige um consumo de água elevado. A literatura fala em torno de 3 a 5 litros de água por litro de frutos descascados. O reuso proporciona a gente obter uma economia de até 10 vezes esse volume. Então, o sistema de limpeza, ele veio trazer uma sustentabilidade para a questão dos recursos hídricos envolvidos nesse processo e viabilizar o processamento, o descascamento do café em propriedades que têm limitação de recursos hídricos no seu conjunto, né, dentro da propriedade. Aldemar, você diria então que a economia de água seria o maior benefício do sistema de limpeza? O sistema de limpeza de água residuária ou de água do processamento de café viabiliza a retirada das partículas orgânicas que vai sendo aderida à água durante o processamento. À medida que eu trabalho a decantação e a filtragem pelas peneiras, eu consigo viabilizar a circulação da água por toda a unidade, que é composta de tubulações hidráulicas com furos que necessitam de uma água com menor composição de partículas orgânicas. Então, o sistema de limpeza viabiliza o reuso da água durante um dia de processo, durante até 30 mil litros de café, de frutos de café processado. Então, a grande sustentabilidade do processo está na limpeza que o sistema vai proporcionar a essa água. E para o consumidor, ele ganha algo com essa utilização do sistema de limpeza? Com certeza. O uso racional dos recursos hídricos vai favorecer a sustentabilidade da cadeia como um todo. Então, o consumidor é um beneficiário direto desse sistema. E como é a composição do sistema de limpeza de águas e como ele pode ser feito pelo cafeicultor? O sistema de limpeza ele é composto de caixas de decantação, de peneiras de malhas em aço inoxidável, com furos de 1,5 milímetros e 1 milímetro após as caixas de decantação e um reservatório com uma bomba de retorno. Essa tecnologia ela pode ser construída pelo próprio proprietário através de alvenaria ou com caixas de PVC. Então ele pode usar recursos dentro da propriedade, uma mão de obra familiar que tem, uma mão de obra da propriedade para construir essa tecnologia. O segredo está na quebra da velocidade da água quando ela passa pelo sistema. Então eu uso tubos de PVC interligando uma caixa a outra, quebrando, diminuindo a velocidade, a corrente da água.
a decantação retém as partículas orgânicas. Aquilo que a decantação não consegue reter, ficam retidas nas peneiras. E isso me dá uma condição de processar até 32 mil litros de café durante um dia, 2 dias ou até 3 dias, sem prejuízo para a qualidade do fruto. Então, essa é a forma com que o produtor pode viabilizar a sua estrutura. Ele não precisa ir para a indústria ou para o comércio comprar, ele também pode usar as ferramentas que ele tem dentro da propriedade para viabilizar e diminuir o custo de instalação do sistema. E agora você vai conhecer a experiência de cafeicultores que estão utilizando o sistema de limpeza de águas residuárias e as formas de reutilização na propriedade. Acompanhe. A água e os resíduos resultantes do processamento do café, realizado pelo sistema de limpeza de águas residuárias, podem ajudar ou prejudicar o meio ambiente. Se for disposto sem tratamento na natureza, pode comprometer a qualidade da água e do solo. Mas, se for usado adequadamente, representa uma excelente fonte de matéria orgânica e nutrientes, contribuindo para a melhoria da fertilidade do solo e da nutrição das plantas. Todos os nutrientes absorvidos pelas plantas são alocados nos ramos, caule, folha e nos frutos. Durante o processamento do café, que é a separação da casca do grão, a polpa contida nesses grãos são dissolvidas na água do processamento e todos os nutrientes contidos nessa polpa são então solubilizados nessa água que, por ser rica em nutrientes, elas não podem ser dispostas em lagos e mananciais, porque elas podem causar a morte de peixes. Portanto, a recomendação mais racional seria a aplicação, o retorno dessa água para as culturas na forma de fertirrigação, fazendo com que o produtor tenha uma economia nos gastos dos fertilizantes. O sistema de limpeza da água residuária do café pode ser construído com baixo custo por produtores. Dias de campo estão sendo realizados em unidades demonstrativas, montadas em áreas cafeeiras, para que produtores e técnicos aprendam a construir a máquina de processamento. A importância de estarmos aqui hoje nesse projeto é a parceria que foi intitulada entre órgãos de pesquisa, o poder público, no intuito realmente de estar passando para os produtores tecnologia, dar condições deles de agregar valor ao produto, à qualidade do seu café e, consequentemente, numa região de pequenos produtores onde estamos em Venda Nova, deixar que esse produtor tenha um ganho diferenciado, um valor agregado no seu produto, no caso que nós estamos falando hoje é café, e, consequentemente, dar uma melhor qualidade de vida para a sua família, para os seus filhos, mantendo essas pessoas aqui no campo. Então nós estamos aqui representando o poder público, onde nós entramos com a máquina desse processo e o descascador de café, e inicialmente iria se montar de uma forma. Então essa parceria de poder público, doando o equipamento, os órgãos de pesquisa, mostrando os caminhos, temos um resultado satisfatório aqui, exemplar para várias propriedades, pequenas propriedades e para vários estados também do país, onde vai ser mostrado posteriormente. No Espírito Santo, as unidades de processamento estão fazendo a diferença na produção de café do estado. A tecnologia tem dado novo fôlego à produção da cafeicultura familiar de várias cidades. O nosso papel nesse projeto foi ensinar aos produtores a forma de construir sua própria unidade de processamento. Ao longo de uma vida profissional, nós tivemos a oportunidade de aprender a desenvolver esse trabalho de forma simples. E aqui nessa propriedade da família Silva, nós tivemos condições de ensiná-los a eles mesmos construir seu próprio sistema de limpeza da água do processamento do café, um tanque que é utilizado como lavador, separador do café boia. Ensinamos eles a manejar um café na unidade de secagem, a trabalhar a questão da higienização de toda a unidade, a separar e a mexer, movimentar o café durante o processo de secagem.
dando e garantindo o máximo da qualidade que esse produto detém aqui nessa região. A família de cafeicultores na comunidade de Sapucaia, em Venda Nova do Imigrante, utiliza a tecnologia com reflexos positivos na produção. Nós acabamos de ver na reportagem, Presotti, a importância do reaproveitamento do material orgânico que é oriundo do processamento do café. Mas como é esse processo? O processamento do café ele tem como objetivo principal a produção de grãos de melhor qualidade. Ele tem essa melhor qualidade, ele vai ter uma maior valorização e o que é importante é que nós temos com esse processamento uma redução do volume a ser manuseado. Então nós tirando a casca do café, nós ficamos com o grão e com isso nós teremos uma menor quantidade de equipamentos necessários para secar esses grãos e teremos também uma menor quantidade de mão de obra para manusear todo esse produto. Então isso é o produto do processamento do café. Agora nós temos os subprodutos, né, que seriam a casca e a água utilizada nesse processo. Então, a casca, ela tem como destino a adubação orgânica, através de compostagem. E a água residuária, que é denominada como água residuária até então, ela contém a polpa dos frutos dissolvidas, e como essa polpa ela é rica em nutrientes, né, principalmente potássio, então essa água residuária, ela contém nutrientes e matéria orgânica. A denominação água residuária, nós técnicos, estamos tentando mudar essa concepção. Porque quando se denomina como água residuária, isso reporta a uma água tóxica, é como se fosse uma água produzida numa indústria química, e na realidade é uma água simplesmente com a polpa do fruto do café. Se tivermos, por exemplo, né, suco de laranja, também teria a mesma composição e, se lançada em algum manancial, algum corpo d'água, isso traria também uma poluição. Então, a gente está tratando essa denominação como água do processamento do café, para tirar essa questão da residuária em si. Pois é, essa água do processamento do café, nós vimos na reportagem que ela não pode ser simplesmente descartada de qualquer forma, de qualquer maneira. Como se dá o processo, então, do descarte ou da reutilização dessa água? Com certeza. Qualquer produto que contenha nutrientes, se lançada em mananciais, em corpos d'água, ele vai elevar a quantidade de nutrientes desta água e vai multiplicar, vai aumentar a população de algas que consomem oxigênio e pode causar a morte de peixes e dos organismos aeróbicos desse corpo d'água. Então, essa água não pode ser descartada na forma que está nos corpos de água, né, nos corpos d'água. E ela tem que ser destinada para aplicação no solo ou tratada. Então, nós temos as legislações, tanto no âmbito nacional, como também nos estados, que normatizam esse descarte. Uhum. Exatamente sobre leis. Existe uma lei nacional, mas alguns estados produtores, eles também têm uma legislação específica. Exatamente. Então, a nível nacional, nós temos a resolução do CONAMA, número 430 de 2011, que normatiza esse descarte. Então, lá está citado que para ser descartado nos corpos d'água, essa água tem que ser tratada anteriormente. Só que esse tratamento é oneroso para o produtor, requer custos e não seria muito adequado. O que nós técnicos preconizamos é realmente o aproveitamento dessa água, que é um fertilizante orgânico na realidade, para retornar para a lavoura e aumentar a fertilidade do solo. Nós temos no Espírito Santo, por exemplo, cada estado tem a sua normatização. No Espírito Santo nós temos a instrução normativa
do IDAF, que é o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, que também normatiza. Nessa norma, inclusive, ela nem cita a possibilidade de lançamento nos corpos d'água. Ela já preconiza a aplicação no solo, tanto pode ser por fertirrigação ou por infiltração com valas e tanques de sumidouros. E aí, nesse lançamento, existe uma declividade exigida, né, para solos arenosos e argilosos, que quanto mais arenosos, maior é a distância do lençol freático. Agora, como deve ser feita a fertirrigação e como devem ser aplicados esses resíduos orgânicos? Isso. O composto orgânico oriundo da casca, né, ele não pode ser, essa casca não pode ser aplicada diretamente, porque para mineralizar esse material precisa, né, os micro-organismos precisam de nutrientes, e se aplicado na forma que está, ele vai consumir nutrientes da lavoura, das plantas, né? Então ele tem que ser compostado, né, por compostagem. E a água residuária, nós temos também métodos para a recomendação da quantidade a ser aplicada, com base na análise do solo e na análise de potássio dessa água, que é o nutriente presente em maior quantidade. Então, com isso, com esses dados, nós temos um método de recomendação, que inclusive está disponível no site do INCAPER. Quem tiver interesse é só acessar, que lá nós temos um sistema de recomendação, onde o produtor ou o técnico digita os dados da análise, o teor de potássio da água, e o sistema calcula a quantidade ideal a ser aplicada sem causar nenhum dano ao ambiente. E essa consulta é de graça no site? É gratuito, está no site do INCAPER. O nosso programa está chegando ao fim. Eu agradeço a participação dos pesquisadores Luiz Carlos Presotti, do INCAPER, e Aldemar Polonini, do Instituto Federal do Espírito Santo. Muito obrigada. Obrigado pela presença. Obrigado pela oportunidade. E para mais informações sobre as tecnologias para o uso racional da água na cafeicultura, entre em contato com a Embrapa Café em Brasília, Distrito Federal. O telefone é código de área 61 3448 4010 ou pela internet embrapa.br/café. E o Minuto do Livro traz para você mais uma publicação especial com a marca Embrapa. Direito Ambiental, volume 2, Direitos Fundamentais e Direito Ambiental, faz parte da coleção destinada a profissionais e estudantes da área. A publicação reúne artigos de especialistas e tem o objetivo de incentivar a reflexão sobre o assunto. Para adquirir o livro, acesse o endereço eletrônico da Livraria Embrapa, que está aí na sua tela, embrapa.br/livraria. E para se manter informado, acompanhe agora a Agência Embrapa de Notícias com o resumo das últimas novidades da pesquisa. Nova Cultivar de Café deve promover o desenvolvimento rural em Rondônia. A BRS Ouro Preto, criada pela Embrapa para a região amazônica, deverá impulsionar a produção de café no estado. Pesquisador prevê que a maior produtividade da cultivar vai gerar a inclusão social dos pequenos cafeicultores. Fertilizantes naturais à base de bactérias aumentam a produtividade do feijão. Além de gerar economia, os biofertilizantes incrementam em 25% a produtividade das lavouras. Boa notícia para os pequenos produtores, que vão economizar nos adubos e elevar a produção. Florestas modificadas pelo homem ainda guardam grande biodiversidade. Pesquisa realizada na Amazônia mostra que florestas alteradas pela ação humana podem conter até 80% de espécies originais. E a preservação dessa vegetação nativa é muito importante para a agricultura. Para saber mais, acesse a Agência Embrapa de Notícias e assine o boletim para receber toda semana as informações sobre as novidades da pesquisa agropecuária. O Dia de Campo na TV
fica por aqui. Semana que vem nos encontramos. Se você quiser rever esta reportagem e assistir a outras edições do programa, acesse embrapa.br/Dia de Campo na TV. Tenha um ótimo dia. Tchau!